Há males que vêm pro bem. Prazer, sou o Carlos Egert, tenho 26 anos, sou formado em Relações Internacionais, atualmente eu curso Direito. É para mim gratificante ter a oportunidade de estar aqui para contar um pouquinho da minha vida. TOC é um transtorno obsessivo-compulsivo, é um transtorno no qual o portador ele cria mitos e esses mitos acabam se tornando crenças, muitas vezes em casos mais graves muito reais até demais, e a pessoa vive em função daquilo. Muitas pessoas vivem em função daquilo, graças a Deus não é o meu caso. Durante um bom tempo eu já passei, por essa fase, por momentos difíceis, que eu praticamente perdi meu lado lógico, meu lado racional, e acabava executando os rituais. Rituais, no caso, são situações que você se impõe, é como se fosse uma autossabotagem, e se você não realiza esse determinado ritual, você tem uma consequência. Por isso que entra na parte de ritual, crença, né? É uma crença, porque se você não realizar X, você vai sofrer determinada consequência Y. No meu caso, eu tenho 2 tipos de toque, que são toques que buscam uma equidade. Tanto uma questão física, quanto uma questão verbal. Eu tenho toques que eu tenho que repetir, tanto de vez em quando, raro, mas gestos, contatos físicos, que já deu uma melhorada, graças a Deus, e determinadas palavras que possam soar, por exemplo, autoritárias para mim, palavras que possam me incomodar, num sentido que a pessoa se sobressaia a mim. No caso, é o meu ritual, assim, é a minha crença. Isso é o meu lado de toque, falando. No caso, eu imagino que as pessoas possam estar sendo superiores a mim, talvez com um contato físico, talvez com uma forma de falar, o tom de voz. Então, são coisas que eu sempre tenho que buscar estar em equidade. Engraçado que eu falo equidade, não é eu estar superior. Eu sempre tenho que buscar estar no mesmo patamar que as pessoas. Qualquer pessoa que seja. Normalmente eu não tenho muito com a minha família em si, porque já é um costume, né? Rotineiro, já estou acostumado com a presença em casa. Mas com os meus amigos eu tenho conhecidos, colegas, pessoas que eu possa encontrar na rua, que eu possa conhecer em algum momento. É muito difícil. Durante um bom tempo foi muito difícil. Por mais que eu saiba que a pessoa não tenha intenção de ser grossa comigo, de me magoar, ou enfim, de tentar se sobressair a mim, meu lado irracional do toque fala o contrário. Fala, não, olha só, você tem que fazer isso, porque se você não o fizer, você vai ficar com esse pensamento pelo resto da sua vida na cabeça. Mentira. Fiz terapia também, graças a Deus, eu tive essa oportunidade. Eu fui descobrindo com o tempo, o pensamento sai. Ele pode voltar por um determinado tempo, e depois ele sai, ele vai e volta, vai e volta. A parada é que você tem que saber lidar, você tem que saber esquecer. E o esquecer é o que é o mais difícil. Eu estou com toque, eu não tenho toque. Eu acho que qualquer pessoa que tenha qualquer tipo de transtorno ou doença possa dizer, não, hoje eu tenho, talvez amanhã não tenha. No momento eu estou. Eu acredito muito na capacidade das pessoas, de mudança, na força de vontade, na fé. Eu acho que todo mundo tem que ter, independente de crença, tem que ter uma fé em alguma coisa. Eu creio que as coisas na minha vida vão mudar, vão melhorar. E era o que, pelo menos, eu tinha em mente, né? Quem é que não tem as suas peculiaridades, as suas particularidades na vida? Eu sempre fui uma pessoa entrosada. Eu sempre gostei muito de me comunicar com as pessoas. Eu nunca tive muito problema de comunicação. Depois de um tempo, eu fui percebendo que aquele Carlos que tentava chamar atenção de alguma forma, de um Carlos que antes chamava a atenção das pessoas de uma forma engraçada, positiva, eu acabei me tornando uma pessoa, não vou dizer mal vista, mas uma pessoa que não era mais agradável naquele âmbito, naquele meio. E as pessoas começaram a se incomodar com a minha presença. E algumas delas começaram até a praticar o que na época não era chamado de bullying, mas começaram a praticar o bullying. E esse bullying era muito pautado no contato físico. Era tapinha nas costas. Graças a Deus nunca passou por algo assim, tão agressivo, né, tão crítico, mas eram pessoas que gostavam de me dar aquele empurrãozinho, aquele tapinha, aquela coisa toda. Eu estava numa escola católica na época e comecei a me sentir realmente extremamente incomodado com aquilo. Que antes pessoas que eram próximas de mim, que eram amigas, eram pessoas assim que, as pessoas que realmente que começaram a praticar esse bullying, essa chateação, eram pessoas que eu nunca nem fui próximos. Eu lembro até hoje que eu estava uma vez no recreio. Na época, eu devia ter uns 11 anos,
11 para 12, que simplesmente chegaram em mim ali e começaram a falar coisas. E eu não estava entendendo a situação, porque eu não conhecia e tal. Depois daquilo, ficou se repetindo dia por dia, até o momento que não dava mais. Estava insustentável. Troquei de colégio. No segundo colégio que eu estudei, eu já comecei a desenvolver uma certa fobia social. Eu não conseguia mais ficar próximo tanto assim das pessoas. Me aproximar de alguém me incomodava, me dava um certo receio que pudesse acontecer alguma coisa. E isso já começou a ser uma porta de entrada para o toque. Eu não sei te explicar se eu tinha uma tendência a ter toque, a desenvolver toque. Pode ser que sim, mas com o tempo eu concluí, né, acho que foi o 7º ano, nesse outro colégio que eu estudei. Depois eu me transferi para outro colégio. Essa cena eu vou lembrar para sempre, né? Eu estava em sala de aula e do nada bateu um negócio e eu comecei a repetir tudo que as pessoas falavam. Era tudo que eu ouvia. O meu toque não é assim, mas naquele dia foi. Eu acho que no momento de surto, de crise que eu estava tendo, eu comecei a repetir tudo que eu ouvia, pessoas perto de mim, sentadas, próximas de mim. E isso que foi muito difícil para mim. O que está acontecendo, entendeu? Começaram a me estranhar naquele momento. Nem eu sabia o que estava acontecendo. O professor também ficou incomodado, a professora, não lembro, se sentiu incomodado. O que será que esse rapaz está tentando chamar atenção, fazer graça? E não era. Era realmente uma ponta do iceberg que tinha se levantado. Foi aí que começou meu toque. Eu já estava com uma fobia. Eu já estava com receio das coisas acontecerem. Por incrível que pareça, nessa escola eu não sofria bullying. Eu era até bem acolhido, eu tinha amigos, eu estava próximo das pessoas. Era um recomeço para mim, foi um terceiro recomeço. Mas depois que eu comecei a relembrar os acontecimentos das últimas duas, aí, cara, não deu. A questão da fobia social voltou, eu me senti realmente extremamente chateado e angustiado. Eu sentia em grande parte do tempo angústia. E era uma angústia que para mim naquela época era inexplicável. Vinha com medo de poder me reaproximar das pessoas, medo de me envolver com pessoas. Graças a Deus o que eu posso dizer é que eu tinha muitos amigos. Amigos não em quantidade, em qualidade. A gente consegue ver quem realmente discernir quem são nossos amigos e quem não são. Quem são as pessoas que vão ficar do seu lado e quem são as pessoas que não vão ficar. Nessa época, foi uma das épocas mais difíceis porque eu tava com essa fobia e eu acabei trocando de escola. E tinha dias que eu me trancava no banheiro de casa, minha mãe ficava batendo: Carlos, sai porque eu quero que você vá no colégio. E eu ficava: mãe, mas eu tô passando mal. Mãe, mas eu tô com isso. Mãe, eu tô com não sei o quê. Mãe, eu tô com sarampo. Mãe, eu tô com catapora. Eu inventava tudo o que é possível para não ir para a escola, por medo mesmo, medo de ter contato com as pessoas. Foi uma das épocas mais difíceis para mim, mais dolorosas, porque a minha mãe é professora, né? Ela deu aula já em colégio, professora formada em letras, né? Português e inglês. Mas eu sei o quanto que ela quer que eu seja bem-sucedido, que ela quer que eu seja uma pessoa com muita educação, esclarecimento. E o fato do filho não estar indo para o lugar que ela mais admira, que ela mais gosta de estar ali, para mim foi muito doloroso. De ver minha mãe ficar decepcionada comigo, numa época que o transtorno obsessivo compulsivo não era tão bem explicado, assim, as pessoas não tinham uma explicação muito boa, muito fundamentada ali na ciência, né? Era uma coisa muito vaga, era um termo muito vago. Ela não entendia no começo. A minha relação familiar, meu núcleo familiar foi muito difícil. Depois de um tempo começou a ser explicado, a minha mãe aceitou, meu pai também. Eu falo isso abertamente porque ele aceita e, inclusive, hoje em dia ele trabalha com isso, graças a Deus. O meu pai, ele é alcoólatra. E eu acho que teve um agravamento no meu transtorno, porque ele ainda estava se utilizando do álcool, ele ainda bebia. Então foi uma situação bem delicada, né? Mas graças a Deus ele se recuperou muitíssimo bem, as pessoas gostaram dele lá, os donos da clínica. Ele voltou a morar com a gente, né? Tive uma boa infância, graças a Deus. Meus pais sempre me amaram muito, sempre me acolheram muito. Realmente nessa situação do toque foi muito difícil. Uma aceitação por parte dos meus pais. Não era fácil de ser diagnosticado há 10, 15 anos atrás. Hoje em dia você vê que virou moda. Todo mundo diz que tem toque, né? O toque é muito mais do que as pessoas pensam. Tem um lado interno seu que fala, é como se fosse uma voz que te dá um comando. É sua consciência, é como se sua consciência se transformasse em outra coisa, sabe? Perdesse o lado racional, o lado lógico. Fala assim, agora você tem que fazer isso.
senão vai ter tal consequência. Graças a Deus não são todos que têm isso. Porque se todas as pessoas tivessem isso, eu tenho certeza que o mundo seria um caos. Quem tem toque mata um leão por dia. O leão que tá dentro da gente, né? No colégio era difícil, em casa era difícil. E aí você se pergunta, então onde é que você é feliz? Eu comecei a achar felicidade internamente, dentro de mim. Olha, eu passei por algumas situações muito delicadas. Eu já teve um exemplo de um médico. Uma vez ele ficou extremamente irritado porque eu não estava indo bem na escola. Uma das escolas, realmente, que eu estudei, eu não conseguia ficar em sala de aula. Começava a aula, eu saía. Eu falava, vou no banheiro, vou tomar uma água, vou passear no pátio. E isso chegou aos ouvidos dele. E ele disse que eu tinha desvio de conduta psicopático. Foi uma das coisas, assim, mais perturbadoras que eu, não poderia imaginar que um profissional, um psiquiatra que me atendia, pudesse realmente falar isso. A força de vontade que eu tenho para segurar os meus toques é minha. Infelizmente, eu sei, a minha mãe inclusive fala isso, se eu pudesse te ajudar, eu te ajudaria. Mas infelizmente é uma coisa muito interna minha. Eu buscar me conhecer tem me ajudado muito a lidar com toque. Em algumas das escolas que eu estudei, as pessoas eram avisadas, inclusive por mim ou pela parte pedagógica, pelos professores, que eu tinha toque. Foi uma época que eu estava tomando até medicamentos que me engordaram muito, isso até me trouxe um certo quadro de depressão. Eu não era só, digamos, rejeitado por ser uma pessoa com toque. Eu também acabei sendo rejeitado porque eu era uma pessoa muito acima do peso e dopada. A verdade é essa. Eu tomava remédios tão fortes que eu mal conseguia me comunicar, me expressar. Era como se dentro de mim eu quisesse me libertar disso. Buscar uma forma de conseguir sair dessa situação. Mas o Carlos, que estava aqui externamente, era aquele abobalhado. Era um outro eu. Era um lado meu, assim, que graças a Deus não tenho mais. Essas situações que eu passei tenham reduzido drasticamente os preconceitos que eu poderia ter tido um dia. Eu consigo ter empatia pelo próximo. Se intensificou meus toques, os meus pensamentos obsessivos, porque as pessoas praticamente gostavam de brincar com a minha situação. As pessoas, depois de eu ter adquirido o toque, as pessoas começaram a querer me tocar e correr, ou então tocava, não, foi ele que tocou, não, foi aquele outro que tocou. Não foi eu que toquei, não, foi ele. Então ficava uma coisa muito difícil para mim. Chegava a ser torturante. Eu não sabia se chorava ou se gritava, ou se batia a cabeça na parede, ou se esmurrava a parede. Mas aqui, o tempo passa. Hoje eu tô aqui sentado podendo contar essa história de uma forma até muito tranquila. Namorei, graças a Deus, 3 vezes. Eu não consegui imaginar que eu iria ter. Pensei, eu nessa situação eu não posso nem me aproximar de uma pessoa. Como é que eu vou ter uma namorada um dia? Eu pensava que aquilo ali ia perdurar pro resto da minha vida. Graças a Deus não perdurou. A gente tem que saber lidar com as diferenças. O importante da vida é você saber aceitar o próximo como ele é, mas primeiramente você tem que saber se amar. Os rituais que você faz, que você precisa exercitar, você precisa realizar, são válvulas de escape para sua ansiedade. Então, no meu caso, se eu não tocasse você, por exemplo, eu ia ficar com esse pensamento na minha cabeça durante, meses às vezes. Eu corri de ficar meses. Mas se eu tocasse, eu ia dar... Pronto, já toquei ele, tá ótimo, agora tô tranquilo, posso ir pra casa. O meu foco tava grande parte no toque, então eu não tava tão focado em estudo. Então você precisa realizar determinado ritual. Às vezes pessoas com toque de limpar coisa, organizar coisa, elas relaxam, elas têm uma sensação de relaxamento. É um transtorno muito difícil de lidar, mas que tem solução. Não tem cura no momento, mas tem solução. Então eu diria pra pessoa ter força de vontade, saber lidar com as críticas, com pessoas que não vão compreender o transtorno dela, pessoas que vão achar que ela tá fingindo, que ela tá exagerando, que ela é fresca, porque eu já passei por isso. Tiveram pessoas absurdamente que disseram que o meu toque era um fingimento da minha parte, que era brincadeirinha, que eu fazia ele para aparecer na escola. O momento que ela se aceitar e falar, eu estou com toque, não, eu tenho, eu estou com toque, eu preciso fazer alguma coisa por isso. É mais um motivo para ela lutar, é mais um motivo para ela ter o dobro de força de vontade. Eu acho que todo mundo tem algum tipo de transtorno. As pessoas têm que começar a tirar a máscara delas e ser felizes. Olha, os pais devem aceitar o filho como ele é. Em muitos casos, a pessoa sabe que aquilo é mentiroso. Sabe que ela mesma criou aquele mito, aquele ritual, aquela crença. Só que os pais deveriam entender. A questão é aquilo que eu falei, empatia. Tudo tem que ser fundamentado na aceitação. Modéstia à parte, eu reconheço um amadurecimento muito grande da minha parte nos últimos tempos. Consegui fazer as coisas que sair com as pessoas que eu gostaria de ir para lugares que eu sempre quis ter ido, mas que eu não ia por causa do toque. Às vezes uma boate, um show. Porque eu com toque na época da crise, eu não conseguiria ir para um show com todo mundo esbarrando em mim, cotovelada, a pessoa derruba guaraná, derruba cerveja.
Aí onde que eu vou tirar uma cerveja pra derrubar no cidadão? Mas eu consegui fazer muitas coisas que eu não esperava um dia fazer. Quero poder chegar e falar, sou um ex-portador de transtorno obsessivo compulsivo. Espero que esse dia chegue. Tá nas mãos de Deus. Deus sabe o que faz com a gente, né? Se for pra eu ter pelo resto da minha vida, então vamos encarar o desafio. Já cheguei até aqui. Vamos ver.